Uma questão que eu acho muito legal é a questão do livre-arbítrio, porque eu acho que tem a ver com isso. Livre-arbítrio é a capacidade de você escolher livremente, né? E se tudo está só no seu cérebro, por mais que você ache que você escolha aqui uma camiseta verde ou uma camiseta azul, se tudo está no seu cérebro ali, só nas sinapses, né, que é um neurônio conversando com o outro, é como se aquilo já tivesse pré-definido. Então, quando eu acho que eu estou... Na verdade, eu já bati o olho nas duas camisetas, já tem aqui no meu cérebro um monte de informação que vai conversar já tá, e vai dizer se eu vou escolher essa ou aquela. Entendeu? Vai fazer aquela balança. Eu gostei da azul, porque era a cor da minha infância, a cor do mar, eu gosto do mar, me dá tranquilidade. Eu gostei da verde, que é a esperança. Aquilo vai tudo ter um peso no seu cérebro. No final, uma vai pesar mais e você vai escolher. Você vai achar que você escolheu, mas se alguém estivesse lendo o seu cérebro em tempo real, já ia saber da tua escolha antes de você fazê-la. Certo? Isso é um determinismo, né? Já está determinado. Se você conhecer todas as variáveis agora, se você souber tudo que pode acontecer agora, é só você acompanhar para saber como é que vai ser o futuro. Tá certo? Uhum. Será que tem, seja no seu cérebro ou mesmo no universo, espaço para alguma coisa não determinista? Entendeu? Será que tem alguma manifestação física, alguma coisa que você não consegue prever exatamente se vai escolher verde ou azul? Tem o quê? Fluidos. Né? Mas se você conhecesse todas as moléculas... O mar. Mas se você conhecesse todos os átomos do mar, a posição exata em que ele está, em cada momento, as forças que agem sobre ele, você poderia prever também para onde que vai a onda. O clima. Mesma coisa. É porque é muito complexo para você captar, mas se você conhecesse todas as variáveis, você captaria nesse sentido. Já ouviu falar da teoria do caos? Sim, mas... mas é... Bom, e aí tem essa... Para você falar que o livre-arbítrio existe, você teria que admitir que não existe determinismo sempre. Tem algum grau de brecha no determinismo, entendeu? Então, e um cenário... Olha, esse aqui é muito complexo, né? Muito polêmico. Vou tentar só falar aqui. Um cenário da física que permite, talvez permita essa situação, é a coisa da mecânica quântica. Não é o quântico que foi explorado aí também pela picaretagem, tudo é quântico, não é isso não, tá? Na mecânica quântica, existe a possibilidade de alguns fenômenos não terem um valor pré-definido. Então, existem equações para definir probabilidades. Por exemplo, isso aqui vai para cá ou vai para lá? Essa partícula vai para esse lado ou vai para esse lado? Não é um oba-oba, mas existem equações para dizer o grau de probabilidade que ela tem de vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E num dado momento de estudo dessa partícula, não consegue prever para onde que ela vai. Mesmo conhecendo todas as variáveis ali dela, você não consegue prever para onde que ela vai. Uhum. Então, aí entra uma polêmica, né? De gente que estuda isso aí pra caramba. Eu não sou ninguém nisso, né? Eu fui na pandemia, eu estudei bastante, só eu entendi um pouquinho, mas é difícil, né? Então, mas existe uma brecha para um valor de uma determinada propriedade física de uma determinada partícula, por exemplo, você não saber exatamente qual que vai ser. Você tem uma equação e depois que ela interage com outra, essa equação colapsa e um desses valores é o que fica, entendeu? Então é como se fosse o seguinte, você tem quanto de altura, pode falar? Pode. Tem 1,65, acho. 1,65. É como se em algumas grandezas do universo, lá de partículas, você fosse falar assim, olha, você tem uma chance muito grande de ter 1,65, um pouquinho menor de ter 1,64, 1,66, um pouquinho menor de ter 1,63 ou 1,67 e muito pequena de ter 1,55, entendeu? Um 7,5. Quanto mais você vai se afastando desses valores mais prováveis, então teria uma equação e quando você batesse o olho em você não saberia qual a sua altura. Você saberia essa equação de probabilidades de ter mais chance de você encontrar essa altura quando você medisse. Isso tem experimentos que mostrar. Você vai estar vendo um elétron por aqui, uma partícula por aqui, ela passa numa fenda e ela pode ir para várias direções e não é aleatório. Ela segue uma certa lei matemática, a probabilidade de ir para cada uma delas, mas você não sabe para qual que ela vai com antecedência, entendeu? Então, existe esse comportamento de incerteza na mecânica quântica. Será que o nosso cérebro, estou colocando bem um será aqui, tá? Será? Não tem, estou fazendo pesquisa para isso não. Mas será que o nosso cérebro teria capacidade, do jeito que ele é arranjado fisicamente, ele recrutar esse comportamento de incerteza no nível quântico da matéria e agrupar isso pela estrutura específica que ele tem e aí te dar alguma possibilidade de escolha? Será que a escolha seria você poder não escolher o que você quiser, mas dentro de uma série de possibilidades, de repente vem um estímulo para você assim, olha, alguém te deu um tapa, eu vou dar o tapa de novo ou não vou dar?
De repente está 51% para você dar, 49% para você não dar no seu estímulo cerebral, mas se tivesse essa capacidade de escolha por uma fração de segundo que fosse jogar essa equação e colapsar por outro lado. Tem gente que estuda isso, tem gente tentando mostrar onde no cérebro que pode ter elementos que preservem essa natureza quântica de partícula, que a princípio não poderia ter isso no organismo quente, mas já tem estudos mostrando que pode ter. Então tem teorias sobre isso que tentariam, de repente, dar uma base, né, para a possibilidade de você ter escolha sem você sair dentro do conhecimento físico que você tem hoje. Então, eu não posso dizer que você tenha a minha experiência subjetiva. Isso não é como médico, nem como nada técnico, nem cientista, mas a minha experiência subjetiva é de que eu tenho escolha. Eu acho que, apesar de eu poder estar sendo iludido pelo meu cérebro, tem horas em que eu sei que eu tenho a sensação subjetiva de que a minha inércia era fazer isso, mas eu consigo fazer outro por esse poder de escolha. Mas isso é a sua opinião, tá? É que nem fé, é uma questão. Esse experimento eu não consigo fazer aqui de fora, pelo menos ainda. Ninguém consegue. Então, o melhor laboratório que eu tenho para isso, pelo menos até hoje, é aqui dentro. E é um laboratório muito ruim, que é um laboratório subjetivo, né? Eu posso estar totalmente errado. Mas eu estou dentro de uma questão que é importante para a vida, eu acho, né? Tem escolha. E o melhor laboratório que eu tenho agora para isso é aqui dentro. Então, é o melhor que eu posso contar no momento. Eu quero contar com algo melhor quando eu puder. Mas, por enquanto, a minha experiência é que eu tenho. Seja qual for a explicação, eu acho que eu tenho inclusive, acho que o que me define é como eu escolho diante de tantas circunstâncias que me são impostas. Porque você nasce com um código genético que vai definir até como é que vai ser grande parte do teu cérebro. Experiências que você vai ter, mas que também são condicionadas pelo onde você nasceu. Quem é seu pai, sua mãe, como que você estudou, se teve comida, não passou fome. Né? Quando a gente passa fome e a gente está privilegiado aqui, nem se toma muito consciência disso. Então tem tantas circunstâncias fora do seu controle que você meio que não merece onde você está porque você está por uma série de coisas que você não fez, né? E o que sou eu? O que sobra de valor para mim? Se o meu cérebro eu herdei da genética, se a minha condição ambiental, tem coisas que eu controlo hoje, mas a grande parte também da minha formação de personalidade foi o que meus pais me deram, foi o que minha escola me deu, foi o que minha realidade me deu. A comida que eu pude comer, a atividade física que eu fiz ou que eu não fiz, enfim. Então, de tantas coisas que a gente não controla e que compõem partes importantes nossas, tem alguma coisa que a gente de fato controla? Será que tudo é estímulo armazenado, que depois, informação armazenada por estímulos que, quando eu acho que eu escolhi, não escolhi nada? Ou será que tem alguma parte minha que escolhe? Porque se for só raciocínio sináptico, que é tipo um computador, um neurônio ativa o outro, que é até onde a gente comprovou, não tem escolha. Entendeu? É um computador. Não tem escolha. É muito complicado para você enxergar que você não está escolhendo. Mas se for só isso, você não escolhe. Você acha que você escolhe. Então, e para você ter brecha para escolha, provavelmente teria que ter algum sistema físico que desse a possibilidade de não ser determinístico. E aí a possibilidade... Não estou falando que não sei se isso acontece no cérebro. Mas como eu acho que eu tenho escolha e está no cérebro isso, eu teria que ver qual seria uma hipótese para explicar a possibilidade física de escolha. Talvez fosse a possibilidade de recrutar esse comportamento incerto do nível quântico que acontecesse no cérebro. Mas não sei como é que isso acontece. Tem teorias mil aí. Mas se pegar da parte neuroquímica, realmente não tem, né? Não tem, porque... Por exemplo, aqui... Você tem que pensar assim, o cérebro é tudo vai e vem, né? A gente chama de aferência, o que chega, e eferência, o que sai. Certo? Esse termo é meio chato, né? Aferência e eferência, mas é o que chega e o que sai. Então, para eu vir aqui colocar o dedo aqui, alguma coisa, um monte de coisa chegou, um monte de ideias que eu já tinha, sentimentos. Imagina, aquela empresa cheia de gente, um monte de gente falando, cada um falando, cumprindo o seu papel com as informações que já tem, chegando para mim. E aí eu recebi tudo aquilo, calculei e resolvi colocar ou não colocar o dedo. Entendeu? Então tem um último local, uma última inflexão dessa informação que está chegando e dali é que está saindo. Imagina um X, né? Uma ampulheta, né? Vamos supor, tá chegando de cima um monte de coisa, um monte de dados e vão confluindo por um ponto. Desse ponto aí eu vou começar a sair informação. Então primeiro eu vou sentir alguma vontade de pôr o dedo aqui na mesa e depois eu vou começar a pôr o dedo na mesa. Que é o comportamento. Então, uma percepção e uma ação, certo? Então a percepção é uma série de informações que chegaram para mim e a partir da percepção eu vou ter uma ação. Concorda que tem um ponto em que isso sai da percepção e vira ação, né? Uhum. Certo? Porque até certo ponto eu processei percepção e depois eu verei ação. Uhum. No cérebro, depois que eu comecei uma ação, ela pode receber novas percepções e ser modulada, mudar de caminho. Certo? Mas aí são outras pequenas ações que estão vindo de percepções. Então, no fundo, tem um monte de percepção que chega e uma ação que sai.
Tem algum ponto em que isso está acontecendo. Esse ponto pode ser uma sinapse de uma célula com a outra. Então tá chegando um monte. Imagina que tem um neurônio aqui com 10 chegando. Uns falam assim, dá o tapa, outros não dá o tapa. Põe o dedo na mesa, não põe o dedo na mesa. O que tá falando pra você dar o tapa? Você não pode citar violência, você tem que ser macho. E que você não pode apanhar no meio da rua, vamos dizer que você apanhou, você não pode. Não, mas violência é feio, você tem que tolerar, você tem que perdoar. E todo mundo vai te ver dando um tapa, vai fazer mal pro seu podcast. Tem um monte de estímulos chegando pra você dar o tapa e não dar o tapa. Cada um desses estímulos é um fio chegando te cutucando. E aí o teu cérebro, naquele momento, aquela região ali, de alguma maneira vai fazer um peso sobre isso e vai definir se dá o tapa ou se não dá o tapa, entendeu? Então tem a sensação de dúvida, mas aqueles fios já estão chegando, cada um tá gritando com você numa altura já pré-definida e é o grito final que vai ganhar. Mas se, por exemplo, naquele dia você não comeu ainda, a chance de você dar o tapa é muito maior. Sim, porque tem outra pessoa gritando pra você dar o tapa. Mas você não escolheu. Mas você escolheu. Por que você escolheu não comer? Não, porque eu estava com pressa. Por que você estava com pressa? Porque você tinha que. Por que você, no final das contas, sempre é um estímulo que veio antes. Se você pensar só na sinapse. Mas eu acho que tudo isso, claro que é verdadeiro, mas eu acho que em cima disso tem algum tipo de sistema modulatório que consegue escapar com muitas restrições, mas escapar um pouquinho desse determinismo, para que mesmo que mais gritos chegarem para você dar o tapa, alguma coisa sua consiga, dentro desse colapso de comportamento quântico, sair um pouquinho disso. Mas não é nada radical. Todo mundo é quase sempre muito previsível se você conhecer as variáveis. Mas é a brechinha que você tem para ter alguma individualidade na sua existência. Porque o resto é tudo... Você não escolheu nada. Será por você pensar que se não tiver livre-arbítrio, você é só um filme no play? Tá tudo gravado, tá tudo definido já. E se o universo todo... Nossa, a gente tá viajando. Se o universo todo for assim... Mas eu não acho que tá tudo O que é definido. passado, presente e futuro? Não é nada, porque já está definido. O futuro é só o presente desdobrado. É previsível. Eu acho que, sendo bem teórico aqui, claro, né, nenhum tipo de prova, mas eu acho que seria um colapso do universo se não tivesse variabilidade, porque o passado, presente e futuro é a mesma coisa, está tudo definido. Pô, a pessoa ligou para ver Parkinson, assim? Tá ouvindo isso? Apesar de estar tudo definido, não tem como prever. Tem. Se você não tiver... Sim, tem como prever. É porque você não tem como prever, porque você não sabe todas as variáveis agora. Mas se você soubesse, você preveria. Imagina um jogo que você joga. Você gosta de multigame, né? Como você sabe, cara? Não, você fala assim nas entrevistas com o pessoal. Então, por exemplo, você jogava aqueles jogos de computador das antigas, lá de PC, tipo Prince? Joguei, cara. Pensa um jogo de Atari, bem simples, lá, tá? Alguém programou e colocou várias variáveis ali para que quando você fosse jogar você não soubesse. Mas daqui a pouco você aprendeu. Daqui a pouco você sabe tudo que pode acontecer com aquela bolinha quando você bater a raquetinha, não sabe? Você sabe prever exatamente o que vai acontecer. Você quer fazer, você não consegue fazer com a sua mão, você fica jogando para tentar, mas não tem mais mistério, né? Então, se você conhece todas as variáveis, você sabe tudo que pode acontecer. Entendeu? Você fica com a sensação que não tem como prever porque você não sabe todas as variáveis. Se você souber todas, você consegue prever. Você que programou o jogo, não era nada. Mas e se, por exemplo, se não for possível saber todas as variáveis, entende o que eu quero dizer? Sim, algo ainda mais mas aí você não tem escolha, só nunca vai saber disso, só isso. Não é possível porque você não tem capacidade de processar essa informação. Realmente você não tem, a gente não tem. Será que o computador um dia poderia ler seu cérebro agora e saber o que você vai fazer daqui a pouco? Entendeu? Ele não pode prever tudo porque ele não sabe que estímulo que ia vir do ambiente. Mas ele sabe exatamente o que você vai fazer de acordo com cada estímulo que chegar. Porque ele sabe tudo que está acontecendo em você ao mesmo tempo e em cada coisa o que poderia levar ao outro. Ele conhece todos os membros dessa empresa exatamente como é que ele se comporta em cada situação. Você não tem como prever porque você não conhece todos os membros das suas próprias ideias e sentimentos. Você também não sabe o que vai acontecer com você aqui de fora. Mas aí que tá, o autoconhecimento é isso. Você conhecer como é que você age de acordo com os estímulos do ambiente. Sim, pode ser. E usar isso ao teu favor, né? Sim. Eu não vou me pôr num ambiente que eu sei que não vai dar bom, sabe? Assim, a relevância prática do que eu faço para isso, né, não é muito, é mais filosófica, né? E eu acho que o que é prático seria o seguinte: eu lido com coisas, com doenças crônicas, cuja melhora depende de você aceitar mudanças em você. Senão você fica só no remédio e uma hora o remédio não basta.
Então eu sempre falo, a dor ou a doença crônica, a limitação, ela vem te trazer alguma mensagem. Não quer dizer que seja uma mensagem justa, não quer dizer que você tem culpa no mundo, que você mereça passar por essa dor ou por esse problema. Mas ela traz uma mensagem, ela traz um convite, ela traz uma provocação. O que você vai ter que mudar agora para melhorar, entendeu? O que você vai ter que se superar agora? Qual a mensagem aí que você vai ter que entender que não está dando certo? Você pode ter dor crônica porque você caiu, bateu o pé e teve um negócio chamado síndrome dolorosa regional complexa, uma dor desproporcional ao nível de agressão. Você não mereceu aquilo, não é isso, né? Só caiu, como você poderia ter caído. Mas agora para você vai ter que ser mais disciplinado para você melhorar. Você vai ter que conseguir tomar remédio com uma certa frequência, vai ter que fazer procedimentos, você vai ter que às vezes melhorar o seu peso para ter menos carga em cima do seu pé, melhorar a sua postura, você vai ter que fazer às vezes psicoterapia porque o sofrimento psicológico alimenta a sua dor crônica e vice-versa. Você vai ter que fazer coisas que você não ia ter que fazer antes talvez, mas você vai ter que mudar. A dor te provocou uma mudança que de repente pode te fazer bem. O que você vai aprender nesse processo vai te fazer uma pessoa melhor. Então a doença crônica, a dor de modo mais amplo, né, como algo que atrapalha o seu bem-estar ou a sua saúde, ela te desafia a empreender mudanças. A gente às vezes tem dificuldade de empreender porque está viciado em outros comportamentos, né? E porque também se acha injustiçado de ter que fazer aquilo. E eu até entendo esse sentimento, porque a gente, né, não mereceu estar doente, entendeu? Ou pelo menos não sabe que mereceu, né? Então a gente simplesmente se sente mal, né? E fraco. Então, peraí, então aconteceu isso, o que eu posso fazer agora? Então, eu preciso que as pessoas também ajam, né, ativamente, e eu preciso de contar que existe um livre-arbítrio para isso acontecer. Porque senão você está aqui achando que você está escolhendo, você não está escolhendo nada. Você está só vivendo um play. Se você não tiver livre-arbítrio, o que sobra para você? Nada, só. Você não pode nem decidir ter o seu processo de autoconhecimento. Ele vai ser só automático caso estiver definido pelas circunstâncias que você não controla. Nem um pouquinho. Mas é aí que tá, entendeu? Cara. Pra mim, especificamente, quando começaram a falar que não existe livre-arbítrio, me trouxe uma calma, tipo, me trouxe paz, entende? Porque eu acho que é o contrário de você. Eu falei, pô, por quê? Tem decisões que... Pode perguntar pro host assim? Claro. Tem comportamentos que eu tenho, às vezes, que, sei lá, você fica se culpando por ter tido aqueles comportamentos. Só que aí, se você analisar a fundo, tipo, com tudo que você já passou, com todas as coisas que você tá passando naquele momento, já com tudo que você já passou no passado, às vezes com coisas que sua mãe fez enquanto você tava na gestação e tal... Tudo aquilo modulou que tipo de comportamento que você vai ter naquela hora, sabe? E às vezes, tipo, você ficar se culpando muito não mas tão bom pra mim, pelo menos. Mas eu sinto a mesma coisa. Só que assim, em algum ponto, mais que eu não tenha culpa, eu posso ainda tentar mudar o caminho que isso vai tomar, entendeu? Se eu achar que eu não tenho livre-arbítrio, eu percebi que isso é um processo de que eu sou, de certa forma, vítima, como você falou, não tenho culpa, eu também não poderia fazer nada, porque eu não tenho livre-arbítrio. O que você acha que você está fazendo sem livre-arbítrio é uma expressão do seu próprio livre-arbítrio, no fundo. No fundo, você está acreditando que você tem, senão você não fazia. Você ficava só deixando o play. Mas qual o problema disso? Não sei. Não tem problema. O problema é que... O problema é assim, não é um problema, mas quer dizer que você não tem muita individualidade, né? Você é só um círculo, alguma coisa que foi contornada no meio de um monte de outros grãos aí, circular, falar que é você e não tem controle nenhum. Exato. Mas cada um é um? Sim, mas... Cada um tem suas automaticidades. A única questão é a seguinte, nós não podemos dizer que o nosso cérebro é incapaz de ter livre-arbítrio, né? Porque tem muitas coisas que a gente não conhece. Existe possibilidade física de explicar algo como livre-arbítrio. Não quer dizer que seja assim, nem que tenha. Eu só não posso usar o pedestal da ciência para falar assim, a ciência... Não, isso não. Tá certo? Até onde se sabe do cérebro... que você já sabe muito mais do que você sabia há 5 anos e ridiculamente já sabia há 20, enfim. É até falta de humildade. Você fala, não tem como ter. Não, claro que tem, entendeu? Até onde que se sabe esse tipo de processamento que a gente entende hoje, né, de neuroquímico, né, eletroquímico, de sináptico, etc., olhando só por isso é um processo aparentemente computacional, algorítmico, sem a permissão para o livre-arbítrio. Mas se você pode ter outras coisas aí, né? Existe alguma possibilidade física de ter livre-arbítrio, sim. Talvez então, não seja uma coisa... Para quem isso é uma crise, não entre em crise. Acaba sendo uma opinião, assim como a religião que você tem, ou que o time que você torce, sei lá.
Você tem direito de ter livre-arbítrio sem achar que você está sendo não científico. Você tem direito de achar Total. que o livre-arbítrio existe, sem para isso incorrer na possibilidade de você não estar sendo científico, entendeu? Total, sim. Não é mais científico você achar que não tem livre-arbítrio. Eu te fiz um monte de perguntas assim, mas a minha opinião pessoal é que essa questão do livre-arbítrio não é 1 ou 0, sabe? Ela é uma escala também. Eu não acho que exista 100%... Eu não acho que não exista... Eu não acho que exista 100% de livre-arbítrio, ao mesmo tempo que eu não acho que, tipo, tudo nosso é pré-definido. pré-definido. Mas por essa teoria sináptica aqui... Eu acho que dá pra aumentar a quantidade de livre-arbítrio que a gente tem. Pronto. Com conhecimento Também acho. e com um trabalho Mas de ficar mais lógico e mais racional. Pronto. Não, tudo bem. Assim, talvez você está expressando o mesmo que eu. Mas é porque, assim, realmente fica até meio pedante a gente ficar assim, porque é uma discussão muito profunda e o pessoal hoje que discute isso é o pessoal que trabalha com neurociência, que trabalha com inteligência artificial. Você vai ver na internet, tem um programa chamado Closer to Truth. Você já viu? Não. É muito legal, cara. É um cara que entrevista vários cientistas de várias áreas, só gente fera, para tentar responder a questões como as que você tem aí, né, que nós temos. E ele fala muito sobre livre-arbítrio. Eu fiz um curso na pandemia online de uma universidade plataforma chamada EDX, na Universidade de Dartmouth, sobre o livre-arbítrio, desde a base neurobiológica de pode, não pode existir. Então, tem todo um curso sobre isso, né? Então, é denso e polêmico, e muita gente boa vai falar para um lado e vai falar para o outro. Mais gente hoje vai falar contra o livre-arbítrio. E aí, quando o pessoal fala contra, eles acham, né, a maioria das pessoas, que a inteligência artificial vai atingir o nosso grau de processamento de informação que a gente tem no cérebro e vai nos superar, com o que eles chamam de superinteligência. E isso pode se virar contra nós, aí vira toda essa situação toda, né? E aí, bom, o Elon Musk, né, da Tesla e da Neuralink, ele tem uma empresa chamada Neuralink, ele começou a implantar, né, desenvolver implantes de eletrodo em regiões específicas do cérebro. Já implantou em porco, inclusive, já fez um experimento mostrando ali um eficácia. E ele, para tentar aumentar a troca de dados dentro do seu cérebro, é uma máquina. Porque ele acha que a gente só vai ser superado pela máquina se a gente começar... A gente tem que aumentar a nossa banda, a nossa capacidade de trocar informação com a máquina para a gente não ser superada por ela. Então, se a máquina ficar muito inteligente, a gente vai conseguir trocar direto com o nosso cérebro. Essa que é a ideia dele. Então, ele também acha, aparentemente, que seria algo que a máquina pode chegar lá, então ele quer se aproveitar disso. Mas a maior parte das pessoas que pensam sobre isso acha que a máquina vai superar a gente e que a consciência simplesmente emerge de um certo grau de processamento. E aí o livre-arbítrio tem a ver com a consciência. Tem alguma coisa além só desse processamento? Tem alguma coisa em outro... Será que existe esse ambiente aí quântico ou alguma outra coisa com outro nome que permita você ter consciência e daí também ter livre-arbítrio? Então, essa que é a questão, né? Mas dá uma olhada, para quem gosta, quem tá ouvindo agora, né? Eu vou ver depois. Quem aguentou, assim, querer saber de dor e Parkinson e gosta desse assunto, é legal esse programa. E aí tem vários, né? Tem muita coisa. Com a internet é muito legal, né? Você consegue ver aulas de autoridades, assim, de coisas que você nunca imaginou. Basta procurar, né? De graça. Só pegar seu programa aqui, cara. Quanta gente que passa aqui com informações extremamente, né, sofisticadas e discute por horas, fala de coisas interessantíssimas. Esses podcasts como aqui o seu, eles são fantásticos para isso, cara. Se o cara só ouvir seu podcast ali, colocar no carro todo dia, o cara vai ficar... Vai ter um pouquinho mais de livre-arbítrio. Vai saber muito mais... Talvez. Eu acho. Então, a gente consegue ver aulas lá das universidades mais respeitadas do mundo. Você vê até a aula inteira. Você consegue baixar PDF de aula de quase qualquer assunto, se você procurar direito. Então você pode pesquisar sobre isso e formar uma opinião, entender por que isso pode ser importante, por que isso não é tão loucura assim. E talvez para algumas pessoas, essa angústia de ter ou não ter livre-arbítrio, tanto para ter como para não ter, pode fazer diferença e pode definir que você mude de hábito de vida. Verdade. E seja mais feliz. Que você supere a sua dor. Aí que tem a ver com o que eu faço, né? Talvez você ter mais conhecimento sobre isso te ajude a se motivar para ser melhor para você mesmo. Então, é isso, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!